Record. Hey guys, então hoje aí a gente vai resolver um bug aí que tem no NaNoDB. Tem uma parte do código que tem um panic, eu achei que nunca ia acontecer, mas eu vi ele crashar esses dias, eu vi ele explodir em produção esses dias por causa desse problema. Tô testando o setup todo novo de gravação aqui, então se ficar ruim, isso aqui não será publicado, mas se ficar bom, vai virar aí um live coding bem rapidinho que a gente vai fazer aí. Vamos ver o que tá pegando. Espero que áudio e vídeo esteja tudo bem. Vou mudar o setup aqui agora, vamos lá. Qual é o meu B? Tô aqui no NaNoDB, tô no master e eu vou mostrar pra vocês o problema. Isso aqui vai ser bem prático, eu já sei exatamente qual é o... Já sei exatamente qual que é o meu problema, né? Então, eu normalmente, olha isso aqui que eu faço, vou abrir o Vim aqui, eu espero que o zoom esteja grande o suficiente, vou fazer bem grande mesmo. Eu tenho um to-do.md aqui, normalmente quando eu vou fazer alguma coisa eu começo por aqui. E o que eu vou fazer? Make get db id option method. O que isso aqui significa? Significa, eu não sei exatamente os passos que eu vou ter que seguir para chegar nesse ponto, mas significa que eu quero fazer esse método, getDBID, um método que retorna um option em Rust, né? Que significa, é mais ou menos quando você quer que seu método retorne nulo, ele tem a possibilidade de ele retornar nulo, só que você tem que tratar em todos os pontos onde ele é usado e ter certeza de que o nulo é tratado efetivamente. Então o que eu fiz aqui? Vamos lá. É na camada de Replication Ops aqui. Então eu vou em Replication Ops, eu vou procurar por getDBID, entendeu? E aqui, o que eu estou procurando aqui? Eu tenho o nome do banco de dados e eu preciso pegar o ID desse banco de dados. Isso aqui é usado na camada de replicação do NaNoDB. Quando eu vou replicar dado de uma réplica para outra, de um nó do NaNoDB para o outro, para reduzir o tamanho da mensagem da réplica, ao invés de mandar o nome do banco de dados, eu mando um ID e esse ID é que é usado no cluster todo. Então, todo banco de dados no NaNoDB ele tem uma ID e esse ID ele é o mesmo no cluster inteiro. Então, eu uso isso aqui para poder pegar qual é o ID do banco de dados, que é muito simples, né? Ele pega aqui o metadado, mas existe a possibilidade de chegar aqui e o banco não... que é mais ou menos um absurdo, mas o banco de dados não existir. Então, eu tenho que procurar tudo quanto é lugar que está aqui. Mas é daí que eu fiz, botei um panic aqui, achei, nunca vai cair. Aconteceu, e aí o processo do NaNoDB crashou. Normalmente isso nunca acontece, então se eu entrar aqui ó, e pegar um get pods NaNoDB staging, se eu pegar os pods do NaNoDB staging aqui, por exemplo, olha só, eles estão rodando, mesmo sendo staging e teste, etc, ele está rodando lá há 27 dias sem dar um crash lá no Kubernetes. Eu pegar o do normal, que não é staging, onde eu rodo as versões mais estáveis, né? Veja, ele está rodando há 200 dias sem dar crash. Então, ele não... Isso, tipo assim, não acontece. Mas não era para acontecer. Crashar pod com Rust, em aplicação feita com Rust, é raro. Mas aconteceu desde que vocês têm exatamente os pontos que tem, onde você tem, ou você tem um unharp, como aqui, então se aqui alguma coisa deu problema vai crashar, ou você tem esses panics, eu tenho que eliminar esse panic aqui. Vou acelerar para não ficar o resto do dia aqui falando dessa parada. Então vamos ver qual o que é a mudança que eu quero fazer. Ela é bastante simples. A mudança que eu quero fazer é aqui, ao invés de retornar o basic 64, eu vou retornar option do U64, que é o ID do banco, beleza? E daí, se existir, aí é que é o negócio, se existir, eu retorno sum com o ID. Se não existir, né, que é o none, que são as únicas duas possibilidades, eu retorno none. Oh, peraí, tinha um warning ali, boa ideia de botar o warning ali, ó. Eu retorno none. Agora, isso aqui vai se tornar um grande problema em tudo quanto é lugar onde isso aqui for usado. Então, eu vou até... O que eu vou fazer? Que eu vou dar um Shift Ctrl Z, né? Para ir pro background aqui. E eu vou rodar o cargo testes. Para rodar os testes, porque eu quero ver quais testes vão quebrar. Vendo? Nem roda, porque tem uma pá de lugar onde é que deu problema. Expect reason, tá vendo?
Então eu tenho que ir atrás desses negócios. Lá no Replication Ops mesmo vai ter um monte. Eu dou FG aqui para me voltar para lá e eu vou procurar todo lugar que usa esse cara. Então, todo lugar que usa o DBOps agora, eu tenho que tomar cuidado para que ter certeza de que ele existe. Olha só, aí é muito lugar, muito lugar. Vamos lá, então vamos começar de algum lugar aqui. Vamos começar daqui do CreateDB. Quando vai criar o banco. Get DBID, passa o DBS e que você pega o DBID. Você está replicando um CreateDB. Aqui é um absurdo completo eu não ter o DBID. Então, eu vou meter um expect e deixar explodir. Should exist create DB réplica. Por quê? Porque nunca ele tem que chegar aqui no réplica. Ele está tentando replicar um create DB sem que sendo que o banco de dados não existe. Se bem que o problema é que crashar é a pior merda que você faz aqui. Deixa eu ver que método é esse aqui. Esse é o método Start Application Thread? Ah, não é não. Aqui, ó. Opt-out. É quando eu recebo uma mensagem para me replicar ela. E quando eu replico ela, qual que é a minha... A minha resposta é o try write oplog, que pode falhar, que retorna um U64, que eu tento escrever, se der ok, pá, se der errado, aí eu tento pegar ele em append mode e tento escrever de novo. Que isso? Snapshot. Eu tento escrever o log, beleza, bomba. Por que snapshot? Isso aqui tá errado, hein? Se ele der errado, eu abro. Isso aqui tá errado. Eu acabei de achar outro erro aqui, pô. É OPP. Tem que replicar o OPP aqui. Mas beleza, vamos continuar. Isso aqui é muito raro. É quando ele tenta abrir, aí ele não consegue, aí ele obtém o arquivo como upstream. Se ele já não. Se a gente já não tiver ele, entendeu? Aí troca aqui, pá, é um. Por isso que ele chama try. No final, esse cara, aquele método que eu tava lá, então ele retorna o try. Aqui tu não descobre. Ele retorna o que isso aqui retorna. Aqui é o ID da operação no oplog. Então aqui não tem muito o que. Depois eu vou ter que ver. Vamos ver. Porque isso aqui pode ser uma cascata. Deixa eu ver se quem chama esse cara. O que eu faço com o ID do oplog? Request oplog ID. O que eu faço com isso aqui? Let request parse unharp oplog ID match request create db. Beleza, isso aqui já foi. Match request. Aí eu pego o OPID ali. Depois eu vejo qual é a role do meu. A role desse node no meu cluster. Se ela for a primária, aí eu mando para o secundário. Se ela for secundária, eu não replico porque eu não preciso. Aí vejo aqui. Se for starting up, aí eu replico porque eu não sei o que está acontecendo. Porque eu ainda não sei se eu sou primário, se eu não sou primário. Mas não faço muita coisa. Não tenho um response aqui. Não tem uma resposta dessa minha thread de replicação, né? Se ela der errado, não tem muito o que fazer aqui. Talvez isso talvez seja um problema pior ainda. Deixa eu descobrir aqui. Create DB. Aqui. Create DB. Né?
Parada, não é ali, é ali. GetDBID. Aí aqui eu tô meio que falando que eu sou forçado a ter. Que é um absurdo de eu chegar aqui e não ter, né? O que seria mais ou menos razoável, já que eu espero que se chegou até aqui, ou ele tem ou ele explode. Então eu vou deixar explodir. Vamos descobrir. Snapshot. Esse aqui é que é foda. Aqui eu não garanto. Aqui que é foda. Replicate snapshot. Porque eu posso tentar. É uma situação meio absurda, mas eu posso estar tentando replicar um snapshot de um banco que ainda não chegou na réplica. E aí? Aqui ele exploderia, né? Vou rodar esse cara aqui, ele vai gritar bem ali. Tô aqui na linha 642. Sim, eu precisaria de da possibilidade de retornar um erro aqui. É isso que eu vou precisar, porque aqui não tem muito o que fazer. Aqui são vários, inclusive. Eu só posso pedir para replicar vários nomes. Will replicate, pá. Eu pego o DDB, aí não tem. Aí, puf. É do fold 0. X ou X. Has to be different. Key ID. Sim. Pronto. Beleza. Key ID. Eu acho que pior que é aqui mesmo que explode. Eu tenho que pegar algum feedback, cara. Não tem como. Ou ele chega aqui resolvido, ou eu tenho que pegar algum feedback. Não tem jeito. Eu tenho que fazer quer fazer uma mudança muito maior do que eu imaginava. Vamos lá, não tem como. DBID. Eu vou ter que DBID aqui, eu vou ter que dar um match no DBID, porque ele é um or some or warn. Aí que tá. Isso aqui não é uma boa ideia. Retornar 0 aqui não é uma boa ideia. Porque ou -1 ou qualquer coisa que o valha. Porque eu não sei o que vai pegar aqui. Return skip this DB. Skip. Poderia ser uma boa, mas eu teria que dar algum feedback falando que ele não foi replicado. O que ele está reclamando aqui que eu não estou entendendo? Try. Na linha de scope 129. É porque ele recebe, tá? Tá vendo? Eu poderia fazer uma mudança aqui. Isso aqui vai explodir o mundo num nível absolutamente absurdo, ó. Que seria... Isso aqui é estupidez. Isso aqui é doença mental. E eu uso ele sempre para poder passar aqui, ó. Database ID. Então vamos ver que eu vou eu vou dar um step down em vez de receber aqui, ó. Option. Aí eu vou receber um option de 64. Ele vai mudar ali. Diz que vai melhorar um pouco a minha solução aqui. Eu tento escrever unharp, mas esse aqui já retorna 64. Aí eu vou jogar a bomba um pouco para cima.
Isso. Porque isso aqui inclusive pode dar errado. Então aqui... Não é nem, o OK, ele é um box? O que é o OK no negócio? Ele é um result. Acho que eu vou mudar para uma outra coisa, inclusive. Que vai upload. Aí eu poderia, o que eu poderia fazer aqui, ó? Ao invés de... Isso aqui é uma mudança bem melhor. E aí dentro do try aqui, eu vou até voltar onde eu estava aqui rapidão. E aqui, calma. Vou voltar lá no replication ops, onde estava o try. E... mais create. Eu vou resolver isso aqui agora. Teoricamente eu tive uma ideia melhor aqui. Vamos ver se vai dar certo. Change to... Pronto, é isso aí, pronto. DBID, porque o DB, agora eu mudei o método. Parece que a maioria das vezes está chamando esse método aqui. Então eu vou fazer com que esse método trate direito. Aí chega aqui, aí precisaria desse write uplog, que seria obrigatório. Mas aqui eu poderia validar o seguinte aqui, ó. Só que eu vou dar um problema maior ainda porque eu transformei aqui em result, mas tudo bem. Mas o que eu posso fazer é o seguinte, aí aqui CID, não esquece, isso. Senão aqui, ó, return R de string. Eu vou retornar o result ali. Missing db id. Vou explodir. Vou jogar a bomba pra cima. Vou chamar de id. Não, dbid, porra. Por que você não tá... Resolveu dali pra baixo, beleza. Agora... é só mudar aqui, é bem simples. Aí quebrei, tive que mudar alguns testes aqui. Os testes unitários desse cara tá bom. Só que agora vai dar problema pra tu cotelar, porque todo mundo que usa aquele cara ali, o try supply one generic argument. Ah tá, peraí, faltou aqui. Porque result você precisa de one generic argument e qual vai ser o tipo do dado do erro. E aqui vai ser um string. Ou em vez de string, vou botar um str lá. str e o... será que pointer para um str? Por que ele tá reclamando aqui? Vamos ver. Lifetime. Praga, velho. Vamos lá. Vou meter um string aqui mesmo que vai ser mais simples. Deixa eu fazer isso aqui, string from. Beleza. E daí unharp. Aí o unharp aqui é besteira aqui, ó. Aí esse aqui já vai ficar melhor, na verdade, porque aí eu testei ali, aí eu faço um segundo match aqui nesse treco e aí eu retorno OK ID ou OK isso. Could not write the uplog file, papapá, could not write. Isso aqui é melhor jogar o erro pra cima, porque são essas duas coisas que podem dar errado nesse método. Esse método, ele meio que contava que nada daria errado, ou seja, aquele unharp lá podia me trazer problema também se eu tivesse problema no disco ali. Então, ele ia crashar. Agora eu vou tratar o erro, que eventualmente pode até, em certos pontos, virar crashar, mas vai ficar melhor. Agora aqui, ele vai reclamar desse fold. Ok. DiskOps. Nossa, vai começar lá no DiskOps. Linha 151. Por quê? OK, ID. Could not write. OK, isso.
141. Pronto, disco saiu. Vai sobrar só o Replication, 687. Vamos lá, 687 aqui no Replication Ops. E a gente tentou gravar ali, isso aqui vai retornar um resultado. Aí, não tá aqui tá suave também. Mas por que ele tá reclamando? Porque ele não devia reclamar. Am I forcing you? Não. Para 687 aqui. 687. Down. Message opt aqui, se for parse match. Pronto, let request parse uplog id. Tá aqui, ó, uplog id. Então, esse aqui é que é a bronca. Aqui ao invés vai ser um result de uplog id. Isso mesmo, né? Vai ser um result de uplog disso aqui, o string, né? Pronto. Isso, e vai resolver todos os lugares que retornava e deu certo. Agora, ok, uplog id ali, linha de 704. Vamos descobrir 704. O bom de Rust é essa 704. Por ser uma linguagem compilada, quando você faz mudança grande assim, JavaScript, velho, dá um medo danado. Aqui vai quebrar até você arrumar. Então é bem de boa. Bem de boa. É só, em alguns lugares eu vou arrumar dessa forma. E eu vou ir tentando rodar o teste unitário até compilar, entendeu? Replicate message to all. Replicate message to all. Aí eu vou mudar aqui para também resolver. Eu não vou nem tentar replicar para todos se ele não... Ele é chamado em um lugar só. Sim. Olha só, starting up. Se ele está em startup, ele vai replicar para todos. Agora aqui eu vou ser op id in, não. Como aqui qual é a condição do servidor? O servidor está startando e vamos supor que deu errado. Ou não tem o banco de dados, ou não tem alguma coisa. O servidor está num momento muito desfavorável, entre aspas, assim. Ele está num momento que é muito propício a estar errado. E aqui, se estiver dando errado, se não conseguir gravar no disco, duas possibilidades de terem dado errado. Ou não conseguir gravar no disco, ou o banco de dados é inválido, crasha. Eu tô começando, o processo está nascendo, vou deixar crashar. Uplog, op underscore, então eu vou op underscore log id, beleza? Ou seja, que eu vou dar um match nele aqui. E isso aqui vai ser duas possibilidades. Either. Uau, o que é isso, hein? Continue. Mas não é isso que eu quero, não. Error replicating message pumba e panic. Error trying to replicate message will crash. Tá starting up. Quando você tá starting up é um estado que você não tá esperando, tipo assim, não tá pronto ainda. Se o disco tá cheio, por exemplo, isso aqui vai acontecer. Agora aqui você é o primary, aqui é mais sério. Aqui você não pode. Aqui você é o primary, você acabou de receber alguma coisa e não conseguiu processar. Aqui a giripoca é pior. To secondary, aqui é replicate to all, ali é replicate to secondary. E ele está reclamando porque aqui não é um op id, mas você só vai replicar se eu conseguir guardar. Se eu não conseguir guardar, o que eu posso fazer? Eu poderia dar um step down, porque aqui é hora de, tipo assim, se eu não estou conseguindo se eu não estou conseguindo pegar o dado de uma operação, talvez a melhor coisa que eu posso fazer é desistir.
Op underscore log id ponto que tá tipo assim let, que na maioria das vezes ele vai ser o match do id. Agora quando ele der errado eu não posso dar panic. Erro replicate message could not get the uplog id, could not get a valid uplog id. Por exemplo, beleza, aqui eu vou logar o erro, mas eu preciso id. Por que você tá reclamando assim? Acho que é porque não retorna, tipo assim, ele não retorna, né? Match. Mas nada tá saindo daqui também. Aqui não tá tendo retorno nenhum. Ele é um state que ele morre ali também. Ele não tem um estado de... Aqui o que eu faria? Step down as a leader. Send your back to request. Eu acho que aqui o ideal seria mandar um erro de volta, mas eu não sei se eu consigo, porque eu tô... Por que você tá reclamando aqui? Porque aqui, ó, fold, eu tô underscore x ou x. Vou colocar... Isso aqui é um result, então começa com erro. Não, começa com... Porra! Lascou, hein, dude? Lascadudos. O negócio aqui... Fold, eu não vou poder ter fold, mas eu tenho que ter fold. Esse... Por exemplo, poderia começar com... Opa, vamos lá. Poderia começar com OK de 0, por exemplo. Que ele seria ignorado. Aí, XX... Mas aqui não é o fold, aqui, ó. Ele é uma função que recebe 2 parâmetros. É isso, ele é uma função que recebe 2 parâmetros. Eu estou ignorando o primeiro, sempre retornando o segundo. Aí, ela recebe x e y. E aí, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou ter que dar match. Tá. Olha que ideia, velho. Se der erro qualquer... isso aqui é uma boa ideia. Mas ele é... Erro qualquer coisa dá qualquer coisa, mas aqui eu preciso de y, por exemplo. Preciso de id. Ok dá ok id. Erro e qualquer coisa dá erro. Qualquer coisa e erro dá erro. Isso aqui que faz o fold. Então, ou seja, isso aqui, se qualquer um dos negócios der errado, ele dá errado. Então, é isso aí. Eu quero resolver para isso. Eu vou processar uma array de nomes e se qualquer um der erro, ele pega o erro. É isso aqui que eu queria mesmo. Só que eu queria passar o ID. Agora, agora não sei mais para onde eu vou. Então eu vou tentar resolver aqui. Upload try, parará agora. Opa! O código já está suficientemente... Opa, não, mas eu tenho que voltar a lembrar porque eu esqueci de um negócio aqui. Step down. Isso aqui, ó. Aqui tá errado. Aqui tá errado. Eu tinha que arrumar um jeito aqui de... Porra. De avisar pro meu... Deixa eu vou vir pra minha cara aqui rapidão. Eu tenho que arrumar um jeito ali de avisar pro meu
para quem está fazendo o request, que quando eu estou replicando o request, ele recebeu, pum, 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 aí ele está replicando o request. Ele recebeu, por exemplo, um snapshot. Aí ele recebeu uma requisição de snapshot. Ele pega o snapshot, vai descendo, ele tenta replicar o snapshot. Eu tenho que voltar para quem me pediu para dar aquele snapshot e falar assim, porra, não consegui replicar sua mensagem, se vira aí. Entendeu? Se a sua mensagem. Eu tentei replicar aqui, deu errado, vai embora. Rejeita esse comando aí, porque o comando foi feito. O problema é que o comando. Mas eu dou rejeita de outro jeito. Porque o comando foi feito no primary, mas ele não replicou. Então o que eu tenho que voltar e fazer? Ignora o resto. Beleza, vamos voltar pra lá. Deu pra entender. Agora aqui eu vou deixar assim, porque isso mantém quebrado. Eu não quero que roda ainda. Tem problema de código, mas isso aqui mantém quebrado. Eu vou manter quebrado. Daí eu preciso ir em process underscore request e entender como que process request. Porque o que acontece? Quando eu processo uma requisição, depois eu replico ela, se ela foi processada com sucesso. Então aqui, ó, pronto. Replicate increment, write. Então aqui eu tenho, quando eu dou um process request object, eu tenho todas, aqui eu processo a requisição. Daí eu pego o resultado do processo. Aí eu venho, blá blá blá, eu tenho replicate um result. Ah, tá aqui, ó. Esse replicate, tá aqui o segredo. Beleza, deixa eu lembrar. Vamos lembrar. Ele dá um response, ou seja, quando eu tento dar um replicate result, eu tenho error, version. Se for erro, eu mando a resposta de volta. Se for version error, eu mando a resposta de volta. Se não, eu caio aqui. Senão eu caio aqui. Que faz assim, replicate web. Qual que é o problema aqui? O replicate web, ele vai tentar replicar e... Isso. Aí ele vai tentar replicar. Só que ele tenta replicar, ó, e já dá ok direto. Aqui que não... Aqui que... Eu vou ter que pensar o que fazer, vamos ver. Eu vou... Replicate sender, ok, erro, replicate, erro, parará. Aí ele peça replicate sender, aí que tá foda. Porque o que ele faz aqui? Eu pego e dou um try RT, pumba, uplog ID. Olha só, erro, format. OPID, que eu já tenho meu OPID aqui, hein? Try send. Tá vendo? Só que esse try send aqui, ele é um... Ele não espera pra falar que deu. Aí que tá, hein? O que eu vou fazer? Porque eu só mando e boto na... Não significa que a réplica vai acontecer. Ou seja, a coisa aconteceu no meu banco, ela tá processada, mas eu não garanto que ele replica pra réplica. Eu não fico esperando. Aí eu mando no sender. Porra, hein? Eu mando no sender a mensagem para replicar e eu não espero nada de resposta. E aí, se aquilo ali der errado, se vira. Ou seja, nossa senhora, isso aqui é ruim demais. Ou seja, eu teria que... Ou seja, no Replication Ops é tarde demais para... É tarde demais para tratar esse negócio. Por que ele... Putz, hein, cara. Não sei que... Isso aqui também não é um design bom, não. Seria melhor se eu tratasse isso aqui. Mas vamos lá, vamos tentar... O que eu vou fazer? Porque com isso, com a limitação que eu tenho aqui agora, daqui, ó, da linha 717, 717, eu não tenho forma de rejeitar. Pode dar errado, eu posso logar que deu errado, mas o cliente já vazou, tem muito tempo. O cliente está longe, então aqui, isso aqui é catastrófico também. É melhor que eu... O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que... É melhor que eu... Mesma coisa, não tem jeito. Try to replicate will crash. Eu vou dar crash aqui também, pelo menos eu vou descobrir porque que crashou, não tem como. Eu tenho que tornar isso aqui absurdo. E eu tenho que fazer o uplog ID aqui virar... Try... Aqui o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que entrar... Putz, hein, cara. Assim no... get... Ops.
getDB ID. Eu tenho que fazer com que o getDB ID aqui nunca saia do not found for the replication none. Eu tenho que fazer, ou seja, vamos ver onde isso aqui é usado. É usado no create, é usado no replicate snapshot, é usado no increment, é usado em tudo, porra. É usado em tudo. Ah, já sei então o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Para mim ter certeza de que start thread replicate. O que eu vou ter que fazer aqui, ó. Já sei. Putz, hein? Process request. Replicate request. Que aqui é o seguinte, ó. Cadê o DB namestate? O que eu vou ter que fazer aqui, ó? Replicate request. Boa. Para que eu faça, para que aquele seja um absurdo, antes de eu replicar o dado. Mas pera. Já é um absurdo, né? Primeiro que nem devia chegar ali, mas tudo bem, DB name. Vamos pegar o DB name, é um option. Option? Sim, ele é um option, isso mesmo. Então se DB... Calma. Porque eu processo response. Aí se for erro, é erro, já vai ter dado errado. Se for version, é version, já teria dado errado. Então não vou fazer nada. Agora, se não, input. Aí eu pego o input, aí eu vejo o input. Aí beleza. Match. Aqui, ó. Aí match. Pronto. Se não, tá aqui, né? Eu vou botar tudo isso aqui dentro do negócio aqui. Deixa eu meter um cargo FMT aqui. Pra ficar formatadinho. Ah, velho, o cargo chato, hein, cara. Ó, vambora. Como tinha nada, ele formatou pra aquilo ali, beleza. Qualquer outra coisa cai aqui. Qualquer outra coisa... eu vou pegar dbname. Eu vou dar um match aqui nele aqui. Porque o dbname, ou ele pode ser um... Concorda comigo? O dbname aqui, é o dbname mesmo? Deixa eu voltar lá. O dbname é um option string. Ou seja, aí ele vai ser um or some or none, beleza? None. Ele fez merda aqui. Tem hora que esse negócio atrapalha pra caralho, velho. Isso aqui assim, ó. Isso aqui, ó, é log dos pontos debug. None. Not replicate. None. Not check. Will not check. Essa porra dessa minha garganta tá foda. Agora aqui, check DB name. Aí aqui, ó, eu poderia, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou dar um get dbid. Get dbid. Isso. Porra, tem um acquire, dblock, caralho, hein? Caro pra caramba, velho. Caro pra caramba. Eu posso mudar também o jeito de fazer isso. Posso, por exemplo, já mandar ele direto. Mandar o dbname junto com o negócio. Porque dá 2 locks só pra checar essa parada aqui, não vai valer a pena não. Aí, ó, o que eu faria aqui? Ó, vamos continuar. Por exemplo, aqui soma ID pá none. O none retornaria erro aqui. dbname not found in replica. Por exemplo, o none retornaria um response error. Formato dbname not found in the replication name. Bumba. Ou seja, eu vou rejeitar o request. Se não, pronto. db id, por exemplo. Let db id. Esse código é confuso pra caralho, viu? Help here. Confuso. Tudo isso só pra pegar o DB aí.
Olha só. Unknown field. Eu não tenho DBS aqui. Replicate request, não tenho. Por quê? Response. Putz, hein? Replicate request aqui, eu poderia ter ele emprestado, né? Não poderia? DBS arc de DB. Aí ele... Nossa senhora, aí vai começar uma complexidade do cão, hein? Vai começar uma complexidade do cão. Vamos pensar mais. Vamos pensar mais. Porque vou voltar, peraí. Essa ideia era boa, mas eu acho que eu tenho que subir ela. Tem que dar um step up. Database name state. Aqui, ó, database name state. Eu tenho os bancos ali, ó. Só que eu vou complicar essa função aqui pra caramba, complicar o teste dela pra caramba com isso. E eu vou ter que passar mais um empréstimo. Ah, que situação chata, complicada, velho. E o ideal é ali mesmo, não tem como. Eu tenho que... Porque não tem jeito, eu vou ter que pagar o preço. Não tenho o que fazer, DBS. Tem que passar emprestado aqui, não tem jeito. É isso aí. Acabei de pegar uma briga 3 vezes pior do que a do começo do meu método aqui. 3 vezes pior. Agora só. Clean env. Será que eu tenho? Como é que eu pego um... Nossa, prep env. Só pra mim... Só isso aqui já vai ser foda já. Emprestado. Tudo quanto é lugar agora, não tem jeito. Let DBS. Não. Pera. Prep env. Não tem jeito. Borrowed. DBS. Pior que até acho que vale a pena. Só que eu vou tentar. O que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar receiver. Eu vou tentar melhorar esse negócio. Vou tentar melhorar o problema aqui. Mas... Pra mim não precisar dar lock nos meus DBS 2 vezes. E DBS. DBS. E DBS. E DBS. E DBS. Prepinv. Sender. Acho que não precisava ser mutável, né? É isso? Receiver.
Não é mole, cara. DBS tá ali. É isso? É. Então, replicate. Olha essa puta merda. Eu falei que eu tinha pego uma briga pior do que a do começo do... Isso aqui, caramba, velho. Esse é um dos... É um dos módulos mais testados, não à toa, né? Esse é um módulo muito importante. Então isso aqui eu quase voltei atrás porque me custava muito. Só não voltei atrás porque custa muito, mas vale a pena. Então, quando vale a pena, vale a pena. Eu até duvido da minha capacidade de terminar esse live coding por causa dessa briga que eu resolvi pegar aqui agora. Mas se eu não terminar, eu puxo e vida que segue. Eu abro um PR e vida que segue. Vamos lá. Terminou. Aqui pelo menos. Vamos ver se... Tá, aí tudo fodido. Local Variable Receiver. 1622, 1662. Receiver. O que aconteceu aqui? 1662. Será que eu não tenho receiver? Aqui o receiver. Ah, tá errado. Receiver. Aqui não precisa ser multi, né? Pronto. Agora 1662. Cannot borrow as mutable. Então pode agora. Multa 1596, 1596. Gente, o código em Rust fica grande, tá? Isso aqui é normal. Não é igual JavaScript. JavaScript dá 1000 linhas, você já começa a ter aquela agonia, ansiedade. 1639. Porque você sabe que vai dar merda. Em Rust isso é comum. What the hell? Receiver. Foi. Aqui não é mutável. E aqui é mutável. Pronto. Por que está rodando de novo? Tá estranho. Esse código não deveria estar rodando. E será que eu voltei? Step down. Eu deixei um comentário falando step down. No replication ops. No replication. Ah, não, já dei lá. Lá eu já falei explode. Então eu voltei. Então tá tranquilo. Pronto. Então agora o meu replicate aqui. Replicate web. Web aqui é tipo de web mesmo. É uma rede, né? World Wide Web. Replicate web. É aqui que eu... Não, deixa eu voltar. Voltar lá em Process. Deixa eu lembrar de onde eu comecei esse trem aqui, ó. Replicate Request, é aqui. Replicate Request. Só que os DBS ainda não é usado. Por isso eu coloquei ele 260 vezes, mas ainda não usei. Agora... eu tenho que usar ele aqui, ó. Quando ele... quando ele é o input aqui, ó. Agora sim. O mais foda é você não se perder, né? Porque a facilidade de você esquecer o que você está fazendo aqui é gigantesca. Então eu vou... db name, que é um option, am I right? Incoming Highlander. Sorry Highlander, gonna have to wait. Pero que call you later.
DBName, é DBName? DBName é uma option. Então vou ter que dar um match no DBName. E se o DBName for, vai lá, AI agora, now you can, none. Se for none, debug replication, tá. Agora se tiver alguma coisa, é que aí eu tenho que interceptar. Aqui ó, pronto. E daí eu vou dar um get db id que tá aí, let id. Não, vou dar um let id. Não. Match. Shit, dude. Highlander is calling me. I don't know why he's so fucking desperate. I'll just finish this thing, I'll call him. Eu imagino que... Vamos lá. É porque pode ser some or none. Vamos ver. Isso aqui, pá. E daí aqui, ó, some, tá, response, não, return, o estúpido, return, response, / error, isso. Incoming from Highlander. Gente, vou ter que parar a gravação pra olhar esse cara aqui, porque não tem jeito. Alguma coisa muito séria deve ter acontecido. Pera aí. Yup. Tive que parar a ligação porque tinha um amigo me ligando. Ele tá pegando um esquema pra mim lá de uma prova que a gente vai participar. Ou que eu iria participar, mas não vou porque eu tô morrendo com essa tosse aqui. Mas acho que aí chegou nesse ponto aqui, ó. Aqui que eu tenho que fazer agora é pelo menos um teste de integração que chega ali. Agora eu não sei qual teste. Cargo teste. Eu não sei. 138 é 14 failing. Meu Deus do céu. Por que eu tenho 14 testes falhando? This task should replicate if the command created no display primary. Vamos ver, beleza. Porra, quebrou o teste pra caramba. Muito mais do que eu imaginava. Should have an OK response. 1811. Should have an OK response. True, false. Process. Que interessante. Porque não tem o banco de dados. Não funciona porque não tem o banco de dados sum. Rep. Sum. Vou tentar rodar esse teste novo. O teste passou. Tem mais testes para me criar aqui ainda. Sum DBName. Vou tentar rodar mais testes. Vamos quebrar mais testes. Tem esses detalhes de código ainda para achar. Beleza. Upload should be fast. Should return all ops if since 0. Porra, esse teste é interessante. Por que esse teste quebrou? Por causa do banco. Caramba, não faz sentido não. Only 3 commands expected. Only 3 commands expected. Linha 1503. Quantos commands que eu recebi?
create db, replicate sum, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porra. Por que só 3? Deixa eu entender. O que que tô... Eu criei o banco, aí eu replicate some key value. Isso mesmo, porque ele deveria... Isso mesmo. 3, porque ele foi 1, 2, snapshot. Ou seja, ele deveria replicar o create e o sample 3 só. Beleza? Vamos ver por que ele está replicando. Create. Por que ele está replicando replicate snapshot? Ah, tá. Por causa dos outros que eu já coloquei. Cadê o pré-penv? Create upload, pré-penv aqui, ó. Isso. Oxi. Chato, hein? Ou eu mudo meu teste para esperar 5, ou eu mudo meu prep. Vamos ver se tem 7. Onde tem sum? Tem sum pra tudo quanto é lado aqui. Ou ao invés de sum, db name. Ou ao invés de mudar aqui, eu poderia mudar. Que vai ficar mais fácil. Sample. Ao invés disso aqui, eu poderia colocar the sample sum. Sample sum. Ups. Por que não? Quê? Meu Deus, cara. Como é que isso pode ser tão chato? Não é um formate? Tô maluco? Expression create format, expression format, args. Format JP, pampa, self. Sample name. Sample name is a static string sample. Ah, tá. É porque tem que retornar uma string, é isso. Trait pattern string not implemented. Que? Ends with.
Aqui, como é que tava esse trem aqui antes? Opa, fudeu. Nossa. Mas... tava procurando tudo quanto lugar tinha Sam. (1664) 1664, que é isso? Do stream, não. Que? 1674, por quê? Mentira. Está aqui Sam. Ah tá, string. Vamos ver. O código ainda não tá bom. Será que agora tem mais teste passando? Continuo. Bom, meio melhor, né? 7 só falhando agora. Return all options 0. Mas aí. Prep env. Aumentou o número de comandos porque eu criei esses dois bancos aqui, ó. Ele vai tentar replicar. Aí, por isso que aquele lá tá quebrando. 11. Absolutamente o número de... Porra, então eu me esforcei, não adiantou nada. 8, quebrei mais um ainda. Mas vou ter, esse é o do conflito, ele é mais complexo. Should return to all down since 0. Aqui é o único que... Por causa desse cara aqui, é capaz de eu ter que mudar o... Porque aqui eu não quero criar os outros. Então prep env. Por causa desse método, é capaz de eu ter que mudar todo lugar que usa prep env, cara. Prep env aqui, ó. Create additional dbs. 2 pontos boolean. Bool. Beleza? Daí eu vou se create additional dbs. Oh meu Deus. Create additional dbs. Yes, so now prep env. Agora esse aqui ele não vai querer. Aqui vai ser false. Isso deve fazer esse teste passar. Sinatron. Caramba, hein? Isso deve fazer esse teste passar. Pronto, passou. Vamos ver quantos testes vão ficar faltando agora. 7 testes. 6 testes, porque o do árbitro ali tá... Ué, que isso? Que isso, árbitro? Pronto, 6 testes. Should be fast. Esse aqui é de boa, porque o disco deve estar entupido. Como é que tá meu disco? De boa ainda. Should read all strip. É por causa de envivar. Source.
Não é por causa de Envivar? É por causa de Envivar. Eu nem vou tentar. Deixa-me ver. É por causa do Docker, né? Docker Compose App Minion. Eu tô com o Docker rodando aqui. É por causa do Docker. Não é por causa de Envivar, não. É por causa do Docker. Então, tudo beleza. Agora, o que eu preciso fazer aqui? Eu ainda preciso resolver esses probleminha de código aqui, ó, que estão lá no Application Ops 667. Application Ops 667. 667 aqui, por exemplo, nem papapá. Por que esse aqui tá... Não, mentira. Mismatch type 689. Mismatch types. Que? Mismatch types? Tá errado, hein? Mentira, 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 mentira. Cargo FMT. Não tem nada. Cargo teste. Discops will free close. No Discops 1200, result must be used. Eu vou pro Discops 1226 aqui. Tem um result que não está sendo usado. Isso é um teste. Então, let underscore. Pronto. Tmax A. Docker Compose on Minion. Eu tenho que subir o Minion para não conseguir rodar os testes do S3 local. Tomara que não demora muito aqui. Acho que brincamos o suficiente para um streaming também. Então, 1156. Application Ops 1156. Não, peraí, não sei. Opa, passou. Aqui? Tem jeito. Cargo teste. Nossa, mano. 1156. 1156. Ai, por quê? Ah, não é o Replication Ops, é o Disk Ops. É teste também. Que os testes de performance eu tento escrever 200 milhões de 10 mil, 20 mil keys, eu quero que seja rápida. Pronto. 150 testes, 2 falharam, blá blá blá, coisa de árbitro aqui, bom demais. Então todos os testes estão passando agora. E eu não tenho mais surpresas de código. Só que eu não tenho um teste novo para isso. Mas eu não sei. Por exemplo, eu acho que o meu Process Request aqui é uma situação absurda. Replicate. Não, espera. Process Request. Replicate Snapshot. Eu acho que o erro que eu vi foi no Replicate Snapshot. Snapshot by DBName, tá vendo? Ah, é aqui, ó, é isso mesmo. Erro, só que ela está sendo ignorado. Tá vendo? Então, por exemplo, se eu... Vamos fazer um teste. Tests. Consensus Replicate aqui, ó. Blá blá blá. Tem que fazer um teste bem da hora aqui, pegar um teste. Deixa eu pegar um teste. Should Replicate User Creation. Os testes de replicação são gigantescos, cara. Ele não é... Será que dá pra fazer um teste? Acho que
fazer um teste unitário, vai ficar assim melhor. Replicate, deixa eu... Vamos ver aqui como é que tá aqui, ó. Should snapshot the current DB, por exemplo. Ah, aqui, ó, tá vendo só? Vou fazer um teste assim. O teste funcionar 1000 vezes melhor. O teste unitário é 1000 vezes melhor, ele roda 1 milhão de vezes mais rápido. O que eu vou fazer? Should return an error if the DB does not exist. Replicate snapshot should return an error if the... Aí eu crio o banco de dados, crio outro. Assert valid request, create outro database, create database use, snapshot false. Beleza. Aqui, não, antes disso aqui, ó. Alpha store true. Eu tô autenticado como eu crio, beleza. Aí create database success. Aí o que eu vou fazer? Aí eu vou tentar replicar um como é que é? Replicate snapshot. O replicate snapshot tá aqui, replicate snapshot, mas eu quero ver no parse, que eu quero ver como é que eu faço ele para um parse quest, como é que eu parseio ele aqui, ó. Replicate snapshot, mas contém, ou seja, devo ter algum teste de replicate snapshot, vou true, por exemplo. Processing. Beleza. Vou voltar onde eu estava aqui. Replicate snapshot, vou true. Ou seja, agora aqui ele vai ter que retornar. Beleza. É esse o erro que vai estar lá no meu replication underscore request. Qual vai ser o erro? O erro tem que ser esse aqui, ó. Response de database not found. Pronto. O erro tem que ser em voo. Qual o problema? Qual o problema? Linha 807. Que? 807? Receiver does not have any message. Ok. Será que é aqui? Sim. Isso aqui não faz sentido. Process request. Por quê? Por que meu receiver não tem nenhuma mensagem? Porque ele não vai mandar mensagem pro receiver. Por quê? Ele deveria mandar mensagem. Criei TB success, depois o segundo deu errado. Hein? Mas ele não manda isso.
quando eu process request, por exemplo, quando eu process request, quem processaria isso vai ser a próxima camada, não vai ser o... Isso aqui é o... Should be a valid... Assert valid request. O que isso aqui significa? Resposta ok. Isso aqui devia dar ok. Deveria ser uma request inválida. Pronto. Process request. Pronto, deveria ser inválido. Ele vai falar request should be invalid. Por que esse request foi invalid? Duplicate snapshot full. Create full args. Create full args. Vamos ver por que ele foi replicate ops aqui. Papapamba aqui. Me deu um panic aqui. Panic. E ali deveria... Should not call response ok, error. Ok, então tá. Aqui ele chegou. None. Yes. Ali ele deveria chegar. Ah, mas assim não vai rodar nada, né? Uai, então ele achou? Que absurdo é esse? Não. Que? Ele nem passou nem ali, nem aqui? Ah, DBName então foi none. DBName então foi none. Tá. Por quê? Porque o cliente não está selecionado o banco. Putz. Tudo isso pra nada, beleza. Tranquilo, tá vendo como testar é importante? Porque eu ia me lascar. Mesmo tendo feito tudo isso aqui, o problema que eu achei que teria resolvido não teria sido resolvido. Então agora eu vou resolver o problema de verdade. Que é o replicate, snap. Ai, ai. Replicate, snapshot. Que tá aqui, blá blá blá, que tá ali, blá blá blá, snapshot by name. E snapshot by name. Tá aqui. E aí, qual é for each? Que não vai ser mais for each, que vai ter que ser um map, tá? E fold. Não, tem que meter um fold aqui, ó. Response ok. Isso.
Porra, continua sendo válido, você tá de sacanagem. DB names. Replicate snapshot DB names. Peraí. Panic. Mostre-me the DB names. Roda de novo, explode. Vu. That's the DB name. Beleza. Ou seja, até aqui tá suave. Tá aqui, né? DB name. ADD snapshot. CO. ADD. Ai. É isso, ele não falha ali. Ele não falha ali, ele não falha ali. Imaginem. Porra, ele vai. Que hora que ele vai falhar? Ele vai falar na hora que ele tentar pegar o banco na real, né? To snapshot. Antes de adicionar, eu já estou em databases. E self.dbs.read unharp contains key. Por que você não tá feliz? Unknown field? É map? Contains key name. Aqui o não, porque aqui tem que testar se ele não tem a chave, né? Tem o not contains? Not contains key. Existe isso? Você tem o contains key. Then no map. Porque aqui eu vou ter um map, né? Como é que eu faço isso em Rust? Vamos rustar. How to check map exists. Map exists. Key Rust. Contains key else. If contains key. Isso é bem melhor, né? If contains key. Depois eu vou botar isso aqui, ó. Depois eu explico exatamente por quê. Contains key name. What else? Não. If. Se não, né? Aí que return erro for database not found. Aí, ou seja, a minha requisição tem que falhar. Agora o meu teste deveria passar. Passou. Pronto. Porque agora a minha requisição falharia. Então, em teoria, aquele outro cheque que eu coloquei lá embaixo, que custa caro pra caramba, agora ele não seria mais necessário. Eu acabei de descobrir que ele seria desnecessário. Agora, do I keep it or not? Esse teste aqui, ó. Esse teste aqui, ó. Nossa senhora. Ele é chato.
Ele é custoso e ele não serve pra nada. Se eu não tiver ele aqui, ó, todos os meus testes continuam passando. Os meus testes continuam passando. Worth it or not worth it? That's the question. Posso mover isso aqui para um extract to function, extrair para uma função aqui, para ficar. Que isso, hein? Nem o Sunvel. Validate db existence fn name validate db exists validate db exists validate db. Vou desgritar. Que isso, cara, meu autocomplete tá um lixo, velho. Validate db exists, pronto. Qual o problema? Double lock. Eu tô dando um lock pra checar um negócio que não deveria nem nunca chegar até ali, velho. Tudo is this worth it? É tudo is this worth it? There is a lock here. Poderia ter um does db exists, ficaria melhor. Exists. db exists. Does db exists. Agora a pergunta é, is it worth it? Eu não sei se vale a pena, porque ele tem um lock. Essa função é muito cara para checar se o banco de dados existe. E o risco dela explodir depois é o banco de dados não existir. Alguma coisa ter passado despercebido, igual passou ali. Mas agora eu tava codando, né? -b, fix db, snapshot, problem. Tá resolvido. Eu tenho que vir outro dia com uma cabeça melhor e revisar esse código como um revisor. Descobrir o que vai acontecer. Fix, snapshot, application, crash, cluster. É um crash a menos que eu vou ter, mas eu preciso pelo menos dormir nesse código aqui por um dia para eu poder ter certeza de que isso aqui presta. E voltar e ver se vale a pena. Então, normalmente faço isso. Então, fiz aqui 300 linhas de código, pá. Amanhã, agora vai rodar todos os testes aqui no CI e tal. Amanhã eu vou chegar aqui e vou avaliar se esse código presta ou não. Com a cabeça fria, com outro pensamento. Eu vou parar, vou vir, pá, vou olhar e aí eu descubro, beleza? Vamos voltar tudo pra mim aqui. Então é isso. Acho que foi um bom código aí, com uma boa sessão, complicada. 2 vídeos, vou ter que emendar eles aqui depois. Espero que vocês tenham gostado. É uma programação de mais baixo nível, mais pesada, mas não é qualquer pessoa que consegue acompanhar ou gostar desse tipo de conteúdo, mas se não, valeu, até mais.